Olá, gente, tudo bem? Estamos juntos para mais uma live. Essa live vai ter a participação da doutora Marta Brenner Machado. Ela é gastroenterologista e é uma pessoa que tem entendimento enorme de doença inflamatória intestinal. E essas doenças, elas são super ligadas com a reumatologia. Elas provocam muitas dores articulares e algumas vezes pode passar despercebido por quem não tem conhecimento e nem sabe que isso pode acontecer. Eu vou chamar a doutora Marta para a gente. Tem bastante coisa para falar. Ela já vai entrar. Vamos ver se eu consigo chamar a doutora Marta. Já estou chamando ela. Olá, deixa eu Oi, arrumar aqui. doutora. A minha luz está meio fraca aqui, porque eu tenho que montar meu estúdio móvel aqui. Isso aí. Ah, isso aí. Acho que ficou melhor assim, não, mais ou menos. Não, ficou ótimo. Acho que assim fica melhor. Assim fica melhor. Assim? Acho que sim, né? Ótimo. A tua luz está ótima. É que com essa vida nova, que nem eu digo pandemia, a gente tem que até aprender esse mundo Tudo digital novo. novo. É Tudo verdade. novo. Deixa eu ficar mais Eu vim pro perto de você. consultório. Vim pro consultório porque lá em casa as crianças querem usar a internet para jogar, para ficar conectado, e Ah, aí a gente tem que se adaptar onde fica melhor para a gente poder não perder a conexão e tudo ah, mais. Doutora, é, deve ter um monte de gente nos assistindo, deve ter muita gente entrando. Essa nossa live ela vai ficar gravada e vai ser disponibilizada depois no YouTube, dentro de um canal que eu tenho de orientação para pacientes, que é o Equilíbrio Enquanto com a Saúde. Então, eu gostaria que a senhora, é um prazer enorme ter a senhora aqui, e eu gostaria que a senhora se apresentasse. bom, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado, Fernanda. Acho que esse trabalho de a gente divulgar, conversar com os pacientes, conversar com os colegas, é fundamental para a gente nunca se sentir sozinho frente a qualquer doença. Então, eu sou gastroenterologista, eu trabalho no Hospital da PUC, e há mais ou menos, a gente vai dando a idade da gente, há mais ou menos 20 anos, eu só me dedico para a doença inflamatória intestinal. Então, a gente tem um ambulatório multidisciplinar no Hospital São Lucas da PUC, e com isso eu conto com os reumatologistas, com os oftalmos, com os cirurgiões, com dermatologistas, para a gente lidar e conversar sobre uma doença que é extremamente comum, dá manifestações extraintestinais. Então, eu acho que não é a troco de nada que eu recebi esse convite e fico extremamente contente para a gente, sempre que puder, conversar com os nossos pacientes, para esse entendimento, para conversar sobre algumas doenças que têm esse link, essa harmonia entre as duas, e muitas vezes para tomada de decisão. Qual é o melhor remédio para o meu paciente? E por isso que eu aceitei esse convite com enorme prazer. Conheço o trabalho da Fernanda, estou encantada. Nós já fizemos uma outra live juntas e acho que isso é a vida. É feita de encontros e acho que neste momento pandemia, o mundo digital nos aproximou muito. Isso eu acho. Se tem alguma coisa boa nessa tragédia. Verdade, verdade, isso mesmo. Mas, doutora, a senhora é presidente da Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn, né? Que Pois é uma então, associação maravilhosa que nos fale um pouquinho sobre a ABCD. Então, a ABCD é a Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn. É interessante a história dessa associação. Essa associação nasceu no Brasil há 21 anos atrás, que o grande amigo, colega Flávio Steinwurtz, que estava em Nova York com o assistente do Dr. Crohn, e lá já tinha muito forte o Crohn Colitis Association, que isto é público porque o irmão do Bill Clinton tem retocolite, que é uma dessas doenças inflamatórias intestinais. Então ele fez a fundação da doença inflamatória intestinal
com um grupo de pacientes e médicos, nutricionistas nos Estados Unidos, há 35 anos atrás, que é o Crohn Colitis Foundation, e lá fazem enormes protocolos de pesquisa e tal. Há 21 anos atrás, quando o Dr. Flávio voltou para o Brasil, ele fundou o Crohn Colitis no Brasil com a autorização do grupo americano e se chamou Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn. E isso agora a gente fala com uma naturalidade, mas há 21 anos atrás, que a gente não tinha quase nenhum remédio potente disponível. Se tinha sulfasalazina, se tinha corticoides para manejar essa doença tão grave. A ABCD foi pioneira em tudo. A ABCD fez com que, há 19 anos atrás, a gente colocou essas doenças que nós vamos conversar um pouquinho, que se chama retocolite, doença de Crohn, com o Código Internacional das Doenças, que é o CID, porque nem isso tinha. Então a gente fez o CID, a gente cadastrou para solicitar via protocolos de saúde pública, pelo SUS, a maioria dos remédios, e vem nessa jornada progressiva há 21 anos. Através da BCD, nós somos pioneiros no Brasil em fazer os primeiros protocolos de pesquisa das novas drogas. Isso é muito legal, porque a gente vê agora no mercado essa terapia biológica e várias passou por nós aqui, que nem a gente escuta sobre as vacinas, fase 1, fase 2, fase 3, a gente passou por isso no Brasil, hoje a gente faz parte dos protocolos internacionais de novas drogas. E foi num crescente ABCD, de médicos, nutricionistas, de pacientes, nessa jornada que certamente juntos é muito mais fácil. E há mais ou menos 6 anos atrás, o Dr. Flávio quis me passar essa honra de ser presidente da associação. E aí eu disse que eu não queria, porque eu só consigo dar ordem para os meus cachorros linguiça, que eu tenho 2 cachorras linguiça. O resto eu sou coordenada. Eu dizia, Flávio, eu não quero. Ele, não, mas tu tem o perfil, porque a gente já tinha os grupos pelo Brasil da ABCD, sabe? Umas pequenas sedes, eu tinha uma aqui em Porto Alegre. Bom, assumi. E aí, no momento que eu assumi, eu disse, eu preciso transformar a ABCD num canal aberto para todo mundo que tenha direito de ver, não precisa pagar mensalidade, nada. E hoje a gente conseguiu maravilhas. Maravilhas. Com Hoje eu acho certeza. que a ABCD significa os pacientes e os médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, unidos na mesma causa, que é a doença inflamatória intestinal. Então, eu tenho muita honra hoje de dizer que eu, no WhatsApp, eu estou conectada com 20 mil pacientes em 5 minutos. Daqui até Manaus. Então, aí a gente conseguiu muita coisa, introduzir terapia biológica para retocolite que não tinha. E eu acho que esse é o caminho da vida. É a gente se unir, se identificar, entender a doença que a gente tem, sabe, Fernanda? Que eu acho que as doenças inflamatórias intestinais são extremamente debilitantes. A qualidade de vida fica destruída. Então, eu brinco com os reumatos, que a gente trabalha juntos, que o paciente com dor, claro que imagina, eu estou brincando aqui, mas o paciente com dor, ele fica quietinho no seu canto, ele bota uma bolsa de água quente, ele fica paradinho e... eu estou com muita dor. O paciente com doença inflamatória intestinal, ele fica exposto, porque ele precisa ir inúmeras vezes no banheiro, e aí já perguntamos, por que tu vai tanto no banheiro? Vamos jantar fora? Não, não posso. Vamos comer uma pizza? Não posso. Então, é uma doença que o convívio social fica muito difícil. Então, eu acho que a qualidade de vida fica muito ruim. Com qualquer doença, é óbvio. Mas imagina que se a gente come, eu sempre digo assim, imagina que a gente vai numa festa, sei lá, e come uma maionese estragada. E passa um dia com diarreia, dor abdominal, ânsia de vômito, e vomita, a famosa gastroenterite. Agora imagina ficar assim meses, anos. É muito difícil.
É E muito a ABCD dá o apoio, né, doutora, para esses pacientes. Eu acho que hoje nós médicos a gente tem que se dar conta de que além da gente tratar e fazer o diagnóstico dos pacientes, a gente precisa arrumar formas de melhorar a jornada do paciente. Quer dizer, ele muitas vezes muito. tu dá o diagnóstico e ele precisa de outros serviços de apoio, né, de saber que caminhos ele tem que andar para conseguir a medicação ou a terapia psicológica, nutricional. Claro. Então, tudo isso faz parte e também a gente orientar através desses canais que nem a gente está fazendo hoje. Com certeza. Então, no canal da ABCD, se o paciente entrar na abcd.org, por exemplo, ele tem todas as revistas que a gente publica. Então, ali eu quero saber que remédio que eu posso usar na gravidez, está ali. E na amamentação, está ali. O que é colonoscopia? Quais são os alimentos ricos em ferro, por exemplo? O que é desnutrição? Então, o apoio psicológico, essa última edição que a gente fez foi muito legal, que a gente escreveu sobre terapias alternativas, que eu acho que Uhum. é complementar, completamente complementar. Fazer um pilates, meditação, yoga, aromaterapia, escutar música, técnicas de relaxamento, isso faz parte da vida, sabe? Então a gente escreveu sobre isso com os trabalhos científicos super bem feitos e a gente sempre convida colegas. Então, por exemplo, o paciente que tem dor articular, junto com a doença inflamatória intestinal, eu quero que um reumato me ajude. O reumato escreve na revista. Então, os Uhum. pacientes realmente eu acho que é um conforto, sabe, Fernanda? A gente lê, vê que não está sozinho, vê que o que está sentindo é real e tem solução. Eu sempre acho que isso eu gosto de deixar super claro, assim. Tem solução. Com certeza. Doutora, eu queria começar a nossa conversa introduzindo o seguinte. Hoje a gente tem falado muito na questão dos pré-bióticos, probióticos, desbiose intestinal, e a gente sabe que o intestino, ele é talvez só depois da pele, um dos maiores órgãos que a gente tem no corpo, e dentro dele a gente tem bactérias muito boas, que a gente chama de microbiota intestinal, e que elas podem, em algum momento, se alterar e provocar algumas alterações no sistema imunológico. Então, eu gostaria que a senhora explicasse, eu adoro as suas falas, eu acho que chega tanto nos pacientes assim, o que é a microbiota? O que altera essa microbiota? Como é que os pacientes podem melhorar isso? Isso pode ou não pode desencadear doenças inflamatórias intestinais se alterado? Bom, amiga Fernanda, eu adoraria saber te responder todos esses questionamentos, porque daí eu ia sair na capa da Folha de São Paulo, da Veja, da Isto É. Então, o que a gente sabe? Eu acho que o futuro vai ter muito mais do que se aprender. Hoje em dia, o que a gente sabe? Que a gente nasce com uma flora bacteriana, que já começa a mudar se foi parto normal, se foi cesariana. A nossa flora intestinal é que nem a nossa impressão digital. Cada um tem a sua. E a gente tem um intestino repleto de inúmeras bactérias. Assim, para os amigos a gente diz, a gente é mais bactéria do que outra coisa. Essas bactérias são fundamentais para a nossa saúde, porque a gente come as coisas que quem faz o metabolismo são as bactérias nos defendem de vírus, de agentes agressores que porventura a gente venha a comer. Só que precisa ter um equilíbrio entre as bactérias boas e as ruins. E não se sabe exatamente o momento em que ocorre um desequilíbrio da flora, em que as bactérias, vamos dizer assim, inimigas, começam a ter um predomínio e começam a agredir a nossa defesa intestinal. Essas bactérias muitas vezes podem penetrar através de todas as camadas e ativar uma célula da nossa cascata inflamatória. E vai que nem um balão no ar, vai uma sinalização de uma cascata inflamatória. E essa cascata inflamatória é que nem um cachorro perdido no meio de um carnaval. Vai para tudo que é lado e vai ativando várias rotas inflamatórias. Então, alguns pacientes vai para o olho, opa, começa a ter uveíte. Outros pacientes vai para as articulações, artrite.
outros vão para pele, dermatite. O que a gente não sabe exatamente onde é esse gatilho. Onde é esse gatilho? Tem uns estudos super interessantes que eu acho encantador, que é a teoria da higiene. Não sei se tu conhece, eu gosto muito disso. Tem um estudo que eles pegaram 2 porquinhos da mesma mãe, no mesmo local, do mesmo pai, geneticamente iguais. Um porquinho ficou dentro de uma sala sendo alimentado com uma comida esterilizada, que nem comer ração só. Uma comida totalmente esterilizada, numa sala fechada, com oxigênio, sem contato com absolutamente nada, ou seja, um ambiente estéril. O outro porquinho, o maninho igual, foi para a rua. O porco come o quê? Come grama, come resto de comida, come só porcaria. Depois de 3 meses, eles examinaram a flora desses 2 porquinhos e viram que o que ficou criado no ambiente estéril, ele tinha uma flora totalmente inflamatória, e o porquinho estéril começou a ter doença inflamatória intestinal, ele começou a ter diarreia, com muco e com sangue. E o outro porquinho tem uma flora rica em protetores. Então, se estuda muito assim, a importância da amamentação, de ter o colostro inicial para a criança, dos alimentos saudáveis, que hoje, eu digo, é muito difícil, né? Tudo transgênico, tudo geneticamente modificado. As crianças tomando muito remédio. É outro estudo que as crianças no primeiro ano de idade, que costumam usar muito antibiótico para otite, amidalite, dente que nasce, o uso de antibiótico no primeiro ano modifica a flora dessa criança, que ela tem mais chance na adolescência de ter doença inflamatória intestinal. Então, hoje se estuda muito a microbiota intestinal numa série enorme de doenças, inclusive obesidade mórbida, Alzheimer, autismo, doenças reumatológicas, doença de pele, psoríase. Então, certamente, Fernanda, é ali o gatilho. O que a gente não sabe bem ainda é modular isso. Então, hoje tem vários bancos de estudos de microbiota intestinal que a gente dosa nas fezes do paciente que tipo de flora que ele tem. Bifidobactérios, uns nomes que parecem latim, assim, difíceis até de dizer, lactose, blá, blá, e a gente vai vendo, olha, esse precisa mais deste tipo de probiótico. Acho que no futuro, porque hoje em dia tem vários probióticos no mercado, vários. Uns que a gente sabe que não tem nenhuma eficácia, outros que têm eficácia, mas que a gente tinha que saber qual que tu, Fernanda, precisa, entendeu? Então, no futuro, que é muito breve, já tem vários bancos de microbiota no Brasil sendo feito, a gente vai ver, olha, o paciente X precisa de reforço desta microbiota intestinal, deste tipo de probiótico, de lactobacilos, de Mas, doutora, bifidobactérias. no cenário que a gente tem hoje, se o paciente não tem uma diarreia aguda, por um rotavírus, enfim, alguma diarreia aguda, a gente não costuma muito indicar probiótico, principalmente no paciente saudável, né? Na verdade, a gente Não, estimula a dieta equilibrada, o consumo de fibras, né? Esse tipo de com situação, mas não certeza. ficar tomando probiótico para É, por enquanto a gente não tem ainda essa informação, né? Então exatamente. Eu a gente acho não usa para importante isso. prevenir. Prevenir a gente É. não usa, né? É que a medicina, como tudo na vida, tem muita moda, né, Fernanda? Então, assim, Uhum. os probióticos, se vocês forem ver, entrou para tudo, para queda de cabelo, para zumbido nos ouvidos, para dor de barriga, para dor de cabeça, tensão pré-menstrual, então, diarreia de qualquer etiologia, entende? Então, acho que a gente tem que ter muito bom senso. Acho que tem alguns momentos que é importante, quem sabe, se usar. E o futuro, sim, o futuro a gente vai ter um estudo adequado da microbiota e, quem sabe, entender mais até das doenças imunomediadas, que é o nosso grande problema, né? Isso mesmo. Doutora, diarreia, dor abdominal, são queixas muito comuns em qualquer consultório médico. No reumatologista, principalmente quando existe uma dor articular, uma tendinite mais crônica, e o paciente se queixa de diarreia e dor abdominal, acende algumas luzinhas para a gente pensar em algumas coisas. Então, a minha pergunta é:
Aquele paciente que tem essas queixas abdominais, dor e diarreia, quando que ele deve se preocupar que pode se tratar de uma doença mais crônica e ele tem que ser investigado um pouco melhor, principalmente no foco do que a gente está falando agora, de doença inflamatória intestinal, como retocolite, colite ulcerativa e doença de Crohn. Então, eu acho que assim, eu digo que o diagnóstico da doença inflamatória intestinal se chama história, história, história e exame físico. Aí começa. Por quê? Porque o aparelho digestivo, ele é um órgão que é muito comum se manifestar por inúmeras causas, né? Quando a gente tem pessoas que, quando estão muito angustiados, muito estressados, têm diarreia, tem pacientes que tomam algum remédio dos mais diversos, comuns, que dá diarreia. Omeprazol, tem gente que toma para o refluxo, por exemplo, e tem muita diarreia. Na Então, eu reumato, a acho gente tem uma medicação muito comum que é a leflunomida. A que leflunomida dá dá muita muita diarreia. diarreia. Uhum. Não, todas as especialidades, se a gente conversar com cardio, ele vai dizer, Marta, eu uso muito aspirina e remédio para dislipidemia, rosuvastatina, dá diarreia. Se a gente conversar com endocrinologista, olha, os hipoglicemiantes orais, dá diarreia. Então, diarreia é um sintoma extremamente comum, que quem não teve já na sua vida. Então, quando que a gente tem que pensar em doença inflamatória intestinal? Em primeiro lugar, quando essa diarreia é persistente, quando essa diarreia dura mais do que 2 a 3 semanas. A gente chama de diarreia crônica quando o paciente tem mais de 3 semanas de diarreia. Quando essa diarreia vem acompanhada de outros sintomas, de dor abdominal, de sangue nas fezes, de muco nas fezes, que é uma gosma que vem junto, e sintomas sistêmicos de falta de apetite, de emagrecimento, de fezes. Esse paciente precisa ser investigado. Ponto. E alguns pacientes têm muita alergia alimentar, que hoje existe Congresso Mundial de Alergia Alimentar. Mas eu acho que no adulto, eu sempre digo isso, o adulto sabe quando é alergia alimentar, a criança não. Então, essas alergias alimentares em criança, a gente não pode confundir com a vida adulta. Então, a rota número 1, o paciente começa assim, é do leite, tira o leite. Aí ele lê no Google que pode ser doença celíaca. Ah, vou tirar o trigo, a farinha, a cevada. Então, às vezes, o paciente, na busca sozinho, de uma causa, porque a gente adora achar um culpado, né? Quando não é a mãe, o pai é a comida. Busca sozinho quem me está me provocando isso. E a diarreia da doença inflamatória intestinal é uma diarreia que não tem uma etiologia, é da banana, é do tomate, é do leite, é da Coca-Cola. Então, depois de estabelecido o diagnóstico, que é através de exames laboratoriais, que a gente vê anemia, vê deficiência de ferro, vê muitas vezes que o paciente não está bem nutrido, com albumina baixa. Existem marcadores inflamatórios no exame de sangue, que se chama PCR, VSG, e um exame nas fezes, que nos auxilia muito, que é calprotectina fecal, que é um marcador inflamatório. Então, se o paciente vem no meu consultório com essa história de diarreia, me trazendo esses exames que têm marcadores inflamatórios, eu preciso solicitar uma ileocolonoscopia. Eu vou estudar a mucosa desse meu paciente para ter uma hipótese diagnóstica adequada e fazer o tratamento adequado. Então, esta é a rota, sabe, Fernanda, de um paciente que não tem o diagnóstico. Mas E mesmo diferente... Não, pode falar. desculpa. E Não, mesmo às vezes com tudo isso, né? Às vezes a gente tem dificuldade. Eu não sou gastroenterologista, mas quando a gente às vezes começa a investigação de algum paciente que a gente tem uma ideia de que possa ter uma doença inflamatória intestinal, ainda assim, às vezes com tudo isso e mesmo com a biópsia, ainda a gente fica com dificuldade de estabelecer bem o diagnóstico. Então, na verdade, é complicado, não é só pela história clínica, a história clínica é importantíssimo, mas é, na verdade, um quebra-cabeça, né, doutora? A gente precisa com fazer certeza. todos esses exames e
E a diferença, doutora, tem como? Os pacientes às vezes me perguntam, doutora, doença de Crohn, retocolite ulcerativa é a mesma coisa? Tem como a gente saber ou imaginar que pode se tratar de uma ou de outra? Então, eu quero de novo voltar um pouquinho na marcha ré aqui e dizer que todos esses sintomas que vocês estão vendo, que a gente já falou de vários aqui, né? De diarreia, de dor abdominal, de flatulência, de muitos gases, tem uma gama enorme de diagnósticos, né? Um dos Diferenciais. diagnósticos mais comuns diferenciais é a síndrome do intestino irritável. O que é isso? O paciente tem tudo isso e faz todos os exames e estão todos normais. Mas, Provavelmente, no futuro, quem sabe, este paciente a gente vai identificar alguma cepa dentro dessa microbiota intestinal que seja responsável. Mas então, Fernanda, é muito difícil o diagnóstico. Eu sempre digo que o diagnóstico da doença inflamatória intestinal é muito difícil. As doenças autoimune reumatológicas, às vezes o paciente vem com um marcador, né? Ele tem anticorpos contra alguns. Na doença inflamatória intestinal não existe nenhum marcador sorológico da doença, em primeiro lugar. A colonoscopia tem muitos achados endoscópicos que parecem doença de Crohn e não é. Por exemplo, se o paciente chega para fazer uma colono, e não é meu paciente, por exemplo, e eu faço a colonoscopia, eu chego no ilho terminal, que é o intestino delgado, e vejo cheio de úlceras ali. Eu vou pensar, esse paciente tem Crohn. Aí eu vou perguntar para o paciente, normalmente a gente tem que conversar antes com o paciente. Não, doutor, eu estou há um mês tomando anti-inflamatório quando eu tirei um dente. Eu vou dizer, olha, essas úlceras é por anti-inflamatório, não deve ser doença de Crohn. Então, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa são doenças imunomediadas, sem uma causa, a gente não sabe a causa. Então, a gente diz que é uma doença multifatorial. Tem fator genético, fator ambiental, fator poluição, o quanto que o emocional modifica a nosso sistema imunológico, que a gente fica muito mais suscetível a infecções quando a gente está muito estressado. Esses erros, vamos chamar assim, alimentares do nosso século, que a gente come tudo muito com condimento, com coisas artificiais na nossa alimentação, ou produtos tóxicos. Por isso essa busca hoje desses produtos orgânicos, né? Então, são essas doenças que a gente não sabe a causa exata. Já começa a primeira frustração. A segunda, a doença de Crohn, é uma doença imunomediada, inflamatória, que pode se manifestar da boca ao ânus. Da boca ao ânus. Pode ter na boca, no esôfago, no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso e em volta do ânus. A retocolite ulcerativa é uma doença que fica restrita no intestino grosso. Por isso o nome reto, que é o finalzinho do intestino, começa ali a doença e fica só no grosso. O que às vezes acontece, Fernanda, que isso tem algumas formas de colite que a gente chama ainda não classificadas, que a gente não tem bem certeza se é uma ou outra. Então, às vezes, a gente precisa de um tempo para definir. O que eu digo para os meus pacientes, para eles ficarem mais tranquilos, que o tratamento é praticamente igual. mesmo. Não vai mudar muito. Então, a gente não vai errar chamando uma ou outra doença errada. O tratamento clínico. O que às vezes muda muito quando esse paciente precisa de cirurgia. Aí sim a gente tem que ter mais segurança. Mas com o tempo, a gente acompanhando o doente, fazendo uma série de exames, e infelizmente é isso, a gente precisa fazer uma endoscopia, precisa estudar o delgado desse paciente, que hoje a gente pode estudar por tomografia, por ressonância magnética, por ecografia com Doppler de fluxo sanguíneo intestinal, por enteroscopia, que são poucos lugares no Brasil que tem, por uma cápsula endoscópica. Vocês veem, o mundo do delgado se abriu com esse monte de exames. E aí, com o tempo, a gente vai vendo que pode ter doença no delgado. Isso é Crohn. Mas não vai mudar muito o tratamento, sabe? Porque essa doença, o tratamento é se ela é leve,
moderada ou grave. E o interessante dessas doenças imunomediadas, por isso que a gente está conversando, que esses pacientes podem cursar com manifestações fora do intestino, que se chama manifestações extraintestinais. Então, hoje de tarde, vou dar um exemplo agora, antes de vir para cá. Eu atendi uma paciente que ela chegou no meu consultório e me disse: eu não sei o que eu estou fazendo aqui no consultório de um gastro. Então, boa tarde. A minha dermatologista me mandou aqui. Não sei o que eu estou fazendo aqui, ela me disse. Eu disse: por quê? Não, porque olha aqui minha perna, doutora. A gente olha a perna do doente e eu vejo, opa, isso aqui é um eritema nodoso, que é uma lesão na pele, que é um nódulo vermelho, normalmente dói muito, um local muito comum é na canela, parece que um borrachudo mordeu. E aí eu vi uma manifestação cutânea. E aí eu perguntei: tu tem diarreia? Muita, doutora. Eu tenho muita diarreia, eu acordo de madrugada com muita cólica, eu vou no banheiro. Tu já era assim antes? Não. É muito importante a gente perguntar o hábito prévio evacuatório dos pacientes. Não, doutora. Antes, inclusive, eu era um pouco constipada. E o paciente nem se dá conta que começou a ter diarreia, porque no início até gosta. Então, vocês estão vendo o link? A dermato mandou, porque a dermato pensou, tem uma lesão na pele, que pode estar associado com a doença inflamatória intestinal. E está ali a história da paciente. É certo que ela tem doença inflamatória intestinal. Então, isso às vezes para o paciente é difícil entender, né? Porque... E o mais difícil é quando a gente, por exemplo, tem... porque no caso do eritema nodoso, me corrija se eu esteja errado. No caso do eritema nodoso, normalmente ele aparece quando a colite está ativa, né? Mas a gente pode ter outras doenças de pele em que a colite não está ativa, como, por exemplo, o pioderma gangrenoso, né? Exatamente. Então, aí fica um pouco mais difícil ainda. Quer dizer, talvez um paciente que o dermato enxerga um pioderma gangrenoso e encaminhe para o gastro, talvez ele ainda tenha mais resistência ainda de ir, porque às vezes não tem diarreia naquele momento, né? Interessante, né? Mas quando a gente explica para o paciente isso, ele vai, tanto é que ela estava lá. E eu digo, eu adoro o paciente virgem de diagnóstico, né? Que a gente começa tudo certo, com os exames certos, com o tratamento certo, porque o tratamento dessas doenças, a gente tem que ver, como eu disse, se o paciente tem doença leve, moderada ou ele é grave. E se ele tem manifestação extraintestinal. E qual é a manifestação? Eu vou ter que mandar para a doutora Fernanda, se esse paciente vem no meu consultório e começa a se queixar que ele está com muita dor lombar. E ele vai lá e vai me dizer, ai, doutor, eu estou com dor lombar porque a cadeira do meu consultório... E eu sei que ele tem retocolite, por exemplo, ou tem doença de Crohn. E ele vai dizer, a cadeira do meu consultório, doutora, do meu escritório, eu dei um mau jeito no futebol... E eu me acordo de madrugada com essa dor. Opa! É uma dor de caráter inflamatório que está dando no repouso. Eu vou pensar que ele possa ter uma espondiloartrite, que a coluna dele está inflamada. E aí que é o momento. Ou a gente pede auxílio para os universitários, que nem eu digo, vamos pedir uma avaliação reumatológica bem certa. O reumato sabe mais sobre isso. Então, esta harmonia de uma doença que a gente sabe que pode ter manifestações fora do aparelho digestivo, que eu acho fundamental. Com relação às manifestações articulares, a gente sabe que, na verdade, extraintestinais das doenças inflamatórias intestinal, a mais comum, se eu não me engano, são as manifestações osteomusculares, né? Articulares. Comum. E aí, tem até uma pergunta que ficou no nosso Instagram, da Alessandra, e ela me perguntou assim, se quando a doença inflamatória tivesse em remissão, se as manifestações articulares, elas cederiam também, né? A realidade é que a gente tem, na verdade, 3 tipos de acometimento articular em quem tem doença inflamatória intestinal. Então, a doutora acabou de falar da questão axial, né? Do esqueleto, da lombar. Então, muitas vezes,
existe uma inflamação sim da coluna, principalmente numa articulação que é o encaixe da coluna na bacia, que a gente chama de sacroiliaca, e que muitas vezes no raio-x já não aparece alteração. A gente tem que fazer exames mais específicos, como por exemplo uma ressonância magnética, mas a história clínica é muito importante, porque é uma dor muito característica, né? Aquela dor que acorda o paciente na segunda metade da noite, que dá uma certa rigidez pela manhã. Porém, a gente sabe que alguns pacientes com doença inflamatória intestinal têm acometimento do esqueleto axial sem muita manifestação, né? Isso também é realidade. Uhum. Mas, dentro das manifestações periféricas, a gente tem dois tipos, né, de acometimento, que é o tipo 1, que é o mais comum, em que ele acontece inflamações nas articulações, em poucas articulações, então menos 4 ou menos, a gente chama de oligoartrite, muitas vezes acompanhadas de tendinites, de bursites, daquela dor na sola do pé que o paciente acha, eu tô com um esporão, eu joguei futebol e tô com uma tendinite de Aquiles, né? Isso tudo pode ser manifestação articular da doença inflamatória intestinal. Nesses casos, quando a colite remite, normalmente a articulação aquieta também, né? Então, a gente tem, nesse tipo 1, é mais ou menos isso. E graças a Deus que esse é o mais frequente, porque não costuma ser muito erosiva esse tipo de situação. Então, a pergunta da Alessandra é essa. Alessandra, se for esse o tipo de acometimento, em a colite aquietando, a manifestação articular vai ceder também. Porém, existe um outro tipo, que é o tipo 2, que é bem menos frequente e que imita uma artrite reumatoide, né? É uma manifestação das pequenas até as grandes juntas, normalmente mais juntas, então poliarticular, normalmente simétrica, se acomete uma mão, acomete outra, e isso tende a ser mais crônico, talvez um pouco mais erosivo. Então, nesse caso, não existe associação com a inflamação intestinal, né? Então, as doenças, elas seguem rumos diferentes, né? Então, é mais ou menos por aí, mas para ver como é complicado, complexo, né? E essa interação do gastro com o reumato até para a escolha da medicação, né? Porque a gente às vezes tem medicamentos para tratar uma artrite que pode não ajudar para o intestino, pode até piorar, né? Hoje a gente tem as interleucinas, os inibidores de interleucina 17, né, doutora, que podem até piorar o intestino. A gente vai tentar melhorar a articulação, mas vai ter. Agora, o contrário também é verdadeiro. Vocês têm algumas doenças que melhoram o intestino e que não melhoram juntas. Então a gente tem que chegar num senso comum, né, do que é que está incomodando do ponto de vista reumatológico, do que está incomodando do ponto de vista gastrointestinal e qual que é a melhor terapia para esse paciente. Outra coisa que é a gente entender que a doença da periferia, quer dizer, a tendinite, a artrite da periferia, não responde, não é o mesmo tratamento que a gente vai usar para o esqueleto axial. Se o paciente tem uma sacroileite, que é uma inflamação, essa que eu disse da junção da coluna na bacia, o tratamento é completamente diferente de uma tendinite, por exemplo. Então, essa interação toda a gente tem que fazer para conseguir oferecer o melhor para os nossos pacientes. Claro, isso que nós estamos falando com o reumato, porque a gente podia agora chamar um oftalmologista para ele nos falar de episclerite, de uveíte. Podemos chamar um dermatologista para falar do eritema nodoso, do pioderma gangrenoso. A gente pode chamar um pneumologista. Hoje se sabe que tem manifestações pulmonares da doença inflamatória intestinal. Então, a gente está diante de uma doença inflamatória imunomediada sistêmica, que cada paciente é completamente diferente do outro. E o importante é o paciente sempre falar para o seu médico que doença que ele tem. Então, a gente esses dias fez uma live com uma dentista que ela tem doença inflamatória intestinal. Então, ela mostrou os sinais de alerta da doença inflamatória intestinal na gengiva, que o dentista pode ver, na boca. Então, claro que é muito difícil o diagnóstico, mas depois do diagnóstico, o paciente sempre tem que ir no seu médico e se queixar dessas coisas, porque senão a gente não vai ir atrás, tu vê, dessas manifestações sérias, que é a sacroileite, que pode dar lesões irreversíveis, se não bem tratadas. E a gente precisa ter essa harmonia multidisciplinar na escolha de qual é o melhor remédio.
O que eu acho importante, Fernanda, é a gente falar que existe hoje uma gama enorme de remédios. E ninguém está sozinho nessa jornada. Se não está se acertando com um remédio, a gente troca para outro. O importante é a gente conseguir que esse paciente viva uma vida normal, sem dor, sem diarreia, e de preferência com tudo cicatrizado. A mesma coisa que vocês querem. Né? Os reumatologistas querem um paciente sem dor, que possa caminhar, fazer hidroginástica, levar a sua vida normal. E para isso, hoje, a gente tem uma gama enorme de remédios. Eu gosto sempre para um entendimento um pouquinho melhor, assim, dos pacientes, é que quando a gente está falando de uma doença autoimune, a gente pode estar falando de uma doença que é órgão específica, como, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, que é uma inflamação da tireoide, autoimune, e que ela vai causar só problema na tireoide. Ela não vai inflamar outro órgão. Ela pode trazer aumento de peso, queda de cabelo, mas tudo em função da falta do hormônio da tireoide. E a partir dali, a gente vai chegar num outro extremo, que é o lúpus eritematoso sistêmico, que é a doença menos órgão específica. Quer dizer, pode pegar qualquer órgão do corpo. Qualquer órgão. Entre a tireoidite de Hashimoto e entre o lúpus eritematoso sistêmico, a gente tem várias doenças nesse meio do caminho. E a doença inflamatória intestinal, então, né, doutora, é uma que se aproxima do lúpus, né, no sentido de não ser tão órgão específica. Então, quando que chama atenção? Pô, eu tô com uma inflamação no olho, eu tenho diarreia, eu tenho uma inflamação na pele, daqui a pouco eu comecei a ter uma artrite. Quer dizer, quando as manifestações, elas circulam em vários órgãos e começam a se somar, a gente enquanto paciente, a gente enquanto médico também, a gente tem que ligar o sinalzinho que eu posso estar frente a uma doença autoimune. E que tem aumentado muito, né, doutora? Eu acho que as próprias doenças inflamatórias têm aumentado muito a incidência. Muito, tem vários artigos que começam assim, o termo em inglês que é a explosão da doença inflamatória intestinal no mundo, né? Como realmente o aumento da incidência e da prevalência no mundo inteiro é enorme da doença inflamatória intestinal. Então a gente vê hoje essa doença que a gente chamava de rara hoje, com uma alta incidência e prevalência em todos os lugares do mundo. E isso acometendo desde crianças até hoje nós estamos vendo muito idoso com a doença inflamatória intestinal. Muito! Então, é uma doença que, quando a gente dava aula, dizia, olha, tenho 2 picos da doença. Hoje a gente vê em todas as faixas etárias a doença inflamatória intestinal, tanto a retocolite quanto a doença de Crohn. E a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Sabe, Fernanda? Mas a gente acaba vendo, às vezes, o oposto também. Que são pacientes que não têm doença inflamatória intestinal, e o colega diz, já que eu não sei o que tem tanta queixa, deve ser doença inflamatória intestinal. Então, não, é um diagnóstico difícil, que a gente tem que ter calma e tempo para afirmar esse diagnóstico, e eu insisto em definir aonde é a doença, a gravidade dessa doença e a escolha do melhor tratamento, sabe, Fernanda? Porque hoje tem o Dr. Google, que às vezes nos ajuda, mas às vezes nos atrapalha. Então, para doença inflamatória intestinal, tem mais de 4.000 sites. E tem muito fake news. E às vezes o paciente lê ali, se assusta e nem vai no médico com medo do que ele leu na internet. Então, eu acho que hoje tem um lado muito bom, que é procurar um especialista que conheça a doença. E não precisa ser muito especialista também. Conte o seu sintoma, porque é importante a gente escutar a história desse paciente e fazer os exames adequados para um correto diagnóstico. Porque tem muito, muito. A impressão que eu tenho, Fernanda, é que hoje tem mais doença inflamatória intestinal do que reumatológica. Sério, porque quando eu me formei, parecia que só tinha doença reumatológica. Meu professor querido Mauro Kaiserman tinha um ambulatório de referência no Hospital da PUC, e de doença inflamatória intestinal não existia. Hoje eu brinco com ele que meu ambulatório é maior que o deles. Querido doutor Mauro, a doutora Tatiana aqui, que é reumato em Porto Alegre, foi aluna dele também, aí da PUC, está nos acompanhando. Olha, minha parceira, a gente dá aula junto, eu e a Tatiana Miller.
Isso, a Tati Ai, Miller. manda um beijão pra Tati. Nós já várias jornadas fizemos Brasil afora juntas. Isso aí. Doutora, mas talvez esse aumento, eu acho que sim, eu acho que as doenças imunológicas, todas elas têm aumentado bastante, Todas. as autoimunes, mas talvez, se eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho disso, será que uma calprotectina mal interpretada, mal feita, porque a gente sabe que calprotectina, ela é um sinal de alerta, mas ela não é diagnóstico da doença. A gente precisa fazer Jamais. biópsia e fazer anátomo-patológico para estabelecer o diagnóstico, né? Jamais. Mas será que não é por isso? Ai, eu não sei. Talvez se a senhora nos dissesse assim, quais seriam outras situações que a calprotectina poderia estar aumentada e não ser doença inflamatória intestinal? Mas por isso, foi ótima essa tua pergunta, assim, porque nada isolado faz o diagnóstico da doença inflamatória intestinal. Nada. Nenhuma colonoscopia isolada faz o diagnóstico. Então, é um somatório de sinais e sintomas, de laboratório, de achados endoscópicos ou de outras imagens que a gente vai firmando uma rota diagnóstica. A calprotectina fecal é um exame que é espetacular, muitas vezes de acompanhamento de um paciente que eu já sei que tem doença inflamatória intestinal. Ou para quando a gente pensa na doença inflamatória intestinal, por exemplo, no teu caso, Fernanda, que é reumato. Tu tem um paciente que tem espondiloartrite, que a gente sabe que tem o link com a doença de Crohn, principalmente, com as enteropatias autoimunes. E o teu paciente começa a ir no teu consultório com diarreia. Qual é um exame que eu acho espetacular o reumato pedir? A calprotectina fecal. Mas aí tu vai dizer o seguinte para o teu paciente, Fernando. Presta atenção. Você deve coletar a primeira evacuação do dia. A calprotectina, ela muda às vezes o valor. Se o paciente coleta fezes noturnas, pode dar mais alto, por incrível que pareça. A segunda coisa, tu vai dizer para o teu paciente, você não pode estar tomando nenhum anti-inflamatório, que a calprotectina vai dar alta. Não pode estar tomando nenhum blocador de bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, porque dá. E faz uma anamnese se ele está tomando algum remédio que dê colite microscópica. Tem inúmeros que fazem isso, vai dar, vocês estão vendo? Tudo vai dar calprotectina alta. E se esse paciente tem, por exemplo, outras doenças, doença celíaca, intolerância à lactose, tumor de intestino, doença do refluxo, úlcera gástrica, tudo eleva a calprotectina. Então, ela isolada jamais vai fazer o diagnóstico, Fernanda. Ela é uma pista. Ela é, às vezes, muito boa no acompanhamento. Então, o paciente faz o diagnóstico, por exemplo, vai nos procurar porque está com 1000 de calprotectina. A gente faz colono, encontra uma retocolite ulcerativa. Começa a tratar. Esse paciente começa a melhorar, a gente repete os exames e de 1000 baixa para 100, 150. Puxa, nós somos no caminho certo, entendeu? Então, pegar uma calprotectina elevada e achar que é doença inflamatória intestinal vai estar errado, porque É, tem uma série de outras coisas. até porque as nossas doenças, né? As nossas, eu digo dos reumatos, né? As vasculites, o lúpus, eles podem fazer colites, né? Pode fazer Podem, inflamação e pode levar calprotectina e não ser uma doença inflamatória com intestinal, como certeza. retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Então, realmente, é um conjunto e é por isso que é bom ser clínico, né, doutora? Porque a gente tem que juntar todas as Com peças certeza. e é fantástico, assim, É um jogo de xadrez mesmo, para ir esse jogo, indo, vai né? montando um quebra-cabeça. E às vezes o paciente não entende isso, sabe? Ele fica cansado e diz, mais um exame não, doutora. Mas às vezes é melhor a gente ter, vamos devagar porque a gente está com pressa, vamos fazer os diagnósticos certo do que a gente taxar um paciente que muitas vezes não tem doença inflamatória intestinal, do que a gente ter uma calma e cautela para um correto diagnóstico. Uhum. Doutora, estão perguntando aqui se a senhora tem Instagram ou um perfil profissional no Instagram.
eu não sou muito, gente, não me faça essas perguntas, eu tenho Instagram, Facebook, eu não sou muito desse mundo. Então, eu tenho, que eu acompanho muito, que eu trabalho com a ABCD, tanto é que a gente está no Instagram da ABCD, sabe? E tem o site da ABCD. Fora isso, eu sou meio chucro para essas coisas aí, gente. Eu não me pergunto qual é a minha mídia, porque eu não tenho. Nós vamos dar um jeito, doutora. Facebook, não, não tenho Nós vamos dar um Facebook. jeito para a senhora fazer um só da senhora. Doutora, Não, a outra Fernanda coisa. que é boa nisso, eu vou fazer um curso com a Fernanda aqui. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando que uma doença inflamatória intestinal ela vai ter uma indicação de cirurgia? Então, as doenças inflamatórias intestinais, o tratamento é clínico, é farmacológico, é com remédios. Mas, quando essa doença complica, a gente precisa, muitas vezes, associar algum procedimento cirúrgico. Por exemplo, o paciente pode ter uma doença no intestino delgado, que ele é muito fininho, por isso que o nome é delgado, e ter uma estenose, que fecha o intestino, é que nem um cano que entupiu. Não adianta a gente dar muito remédio para esse paciente, porque ele tem uma cicatriz, uma fibrose, que fez com que esse caninho ficasse entupido. Então, ali é o momento, numa estenose, que a gente pede para o cirurgião operar esse paciente. Alguns pacientes ocorre uma complicação muito ruim, que é uma perfuração. Ele também vai ter que ser operado. Alguns pacientes podem fazer um quadro de intratabilidade clínica, que se usa todo o arsenal farmacológico, que hoje não é comum, mas ainda existe, de não responder a remédio nenhum, por exemplo, numa situação grave, que é o megacolon tóxico, que é uma colite aguda fulminante, que às vezes a gente usa todo o arsenal, terapia biológica, internação hospitalar, corticoide, e nada, com sangramento incontrolável. Então, o cirurgião é o nosso parceiro. Que nem a gente está junto aqui, Fernanda, que é reumato, o cirurgião é muito meu parceiro, porque tem momentos que é muito melhor o paciente ser operado do que ficar sofrendo de dores, de quadros de suboclusão, e a gente precisa dessa parceria. A doença perianal, muitas vezes a gente tem que associar uma drenagem cirúrgica das fístulas, por exemplo, com a terapia biológica. Então, eu peço para o cirurgião drenar as fístulas e depois eu começo o tratamento. Quando tem uma estenose, eu peço para o cirurgião, quando isso tem uma cicatriz, ele vai ter que ser operado e depois a gente trata para a doença não voltar. Então, é basicamente nas complicações. E uma temível complicação é o risco do câncer coloretal, que antigamente a gente tinha, vamos dizer assim, mais receio, e hoje a gente sabe que uma mucosa cicatrizada, a incidência de câncer é menor, ela passa a ser praticamente igual da população geral, que já é alto. Por isso que esses programas de vigilância do câncer coloretal, que tem que se começar, hoje a Sociedade Americana já preconiza, quando não tem história familiar, aos 45 anos de idade, fazer uma colonoscopia a cada 5 anos. O paciente que tem doença inflamatória intestinal, a gente também fica ligado nisso. Então, muitas vezes, a gente já precocemente encontra uma célula que pode evoluir para um câncer, que a gente chama displasia moderada grave. Eu vou chamar o cirurgião para operar esse paciente. Então, o cirurgião é muito parceiro nessa doença também. Muito bem. Agora a senhora estava falando sobre o megacolon tóxico e eu lembrei. A senhora sabe que antes quando eu fiz clínica médica, eu estava super inclinada a fazer gastroenterologia. Oh, E gosto muito dessa especialidade. Depois, mais tarde, eu fiz uma pós-graduação em terapia intensiva. E o uhum. meu trabalho de conclusão de curso foi megacolon tóxico. E de lá Opa, pra cá e de lá pra cá mudou muita coisa, assim, mas foi bem muita. interessante, porque eu sempre tive um pezinho na gastro e sempre gostei muito É, dessa olha. E tu doutora. pegou o teu pezinho como um quadro gravíssimo, que é o megacolon tóxico. Mas é que estava dentro de um cenário de terapia intensiva, né? Então Claro, claro. fechava todo. Doutora, a gente tem pouco tempo ainda e eu acho que tem uma questão que é bem atual.
que é sobre a história do Covid, né? A gente na reumatologia, os nossos pacientes também ficaram com um certo receio de não manter terapia biológica, muitas vezes deixaram de consultar, deixaram de fazer medicação com medo, apesar das orientações não terem sido essas, pela maioria das sociedades, inclusive a Sociedade Brasileira de Reumatologia, junto com o Sim, GEDIB, né, emitiu uma sim. nota com relação a isso. Mas dentro de um cenário de um paciente que está com uma doença inflamatória compensada, né? Usando medicação biológica e começa com um quadro de diarreia aguda. A gente sabe que o Covid, o coronavírus, ele pode se manifestar muito através de diarreia, né? Muito. Então, qual a orientação da senhora? O que que a senhora orienta esse paciente a fazer? Porque pode ser uma manifestação tanto da agudização, né, da É um doença problema. inflamatória, quanto da própria infecção do coronavírus. O que que a senhora orienta? Como é que proceder? Então, eu acho que esse coronavírus veio para realmente nos deixar extremamente mobilizados em tudo isso que tu está comentando. Uh, Todos os pacientes, no primeiro momento, quem não, teve muito receio, como até hoje eu tenho receio todos os dias de tomar essas medicações que baixam a imunidade dos pacientes. Então, com o tempo, a gente viu que algumas medicações parecem não interferir muito no curso da doença. Então, eu acho que se a gente for abordar Covid-19, tem dois cenários. Um, o paciente é importante ele manter todas as suas medicações, e as medicações que a gente já viu de estudos da literatura e de consensos do GEDIB, fez junto com a Sociedade Reumato, o ruim é o paciente estar usando altas doses de corticoide. Então, de preferência, corticoide nesse cenário tentar poupar o máximo. Parece um pouquinho mais de risco quando a gente usa comboterapia, por exemplo, usando terapia biológica junto com algum imunossupressor, metotrexate, azatioprina. Então, se a gente puder tirar um deles, de preferência, por exemplo, da nossa área, a azatioprina, se essa mucosa está cicatrizada, parece melhor. Mas, Fernando, eu acho que tudo que a gente for falar de Covid, a gente ainda sabe muito pouco. E o outro problema é que a infecção do coronavírus pode ter manifestação extra, pode ter manifestação no aparelho digestivo. Então, a gente vê hoje que é muito comum diarreia, dor abdominal, perda do paladar, quadros essas de distensão abdominal. Hoje a gente vê lesões de pele. Então, tudo hoje é um alerta enorme. Será que isso não é o coronavírus? Então, quando essa pergunta tu me fez de diarreia, eu vou dizer para esse meu paciente assim, se ele vem bem, ele está tomando a sua medicação, ele não parou a medicação, essa diarreia súbita que ele teve, ele tem que pensar se ele teve contato, se ele está exposto, se ele não está se cuidando, que eu acho que o grande problema do brasileiro é que ele não tem medo do coronavírus, ele sai sem máscara, ele vai para os parques, ele não está respeitando as higienes de álcool, usar máscara e, de preferência, fiquem em casa. E ele me liga que está com uma diarreia aguda, eu tenho que pensar assim que pode ser um coronavírus. Diferente, porque ele vinha bem, entendeu? Então eu acho que hoje, na dúvida, vamos sempre pensar se ele está com coronavírus, porque aí sim, se ele está em uso de terapia, durante esta quarentena, é melhor a gente parar os remédios que estão bloqueando a cascata inflamatória no meio da doença. Depois a gente retoma os remédios. Sabe que essa semana, se eu não me engano, foi segunda-feira, saiu um artigo na revista Nature. É uma revista, para quem não Uhum. conhece, obviamente que é uma revista internacional que fala que aqueles pacientes que têm uma resposta muito grande de Uhum. TNF e interleucina Uhum. 6, eles têm uma evolução do Covid muito ruim. Então, eu tenho notado nos meus pacientes aqui que tiveram Covid, que aqueles que usam bloqueador do TNF, né, que vocês também usam, Uhum. como Muito. infliximab, adalimumab, eles Uhum. não parece ter um curso Ah, pior da infecção por coronavírus, né? A gente não tem sim. ainda nenhuma publicação com relação a isso, mas a gente está inferindo essa situação. Mas, doutora, nós temos 2 minutinhos ainda e o Instagram nos bloqueia, eles nos tira do Eu ar. sei. Não, muito Eu, bom. eu quero agradecer a senhora pela sua disponibilidade.
de estar aqui esclarecendo os nossos pacientes, os familiares, tem muito familiar também nos acompanhando, porque quando se trata de doenças que são multidisciplinares, Com né, certeza. a gente precisa dessa interação, dessa orientação, porque é muito ruim, como a senhora disse, se sentir sozinho, né? Quando o paciente está fragilizado, está com dor, tanto a doença inflamatória intestinal quanto as manifestações Com articulares, elas certeza. provocam dor e se sentir sozinho e inseguro. Então, cada vez mais o nosso papel é fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, mas dar segurança para esse paciente que a gente está junto com eles, né? Oferecendo o que existe de melhor e aquilo que não existe, que eles têm indicação, a gente vai correr atrás, né, doutor? Exatamente isso. E esta harmonia multidisciplinar, que é a parceria na doença, que nem eu digo. Então, eu acho que isso é fundamental. É um paciente que ele bem tratado, é isso que a gente está fazendo. Conversando com o reumato, conversando com o oftalmo, conversando com o dermato, para escolher qual é o melhor remédio para esse paciente que tenha, por exemplo, Crohn com espondiloartrite. Que ele tenha Crohn com